Bem-vindo ao Ritual da Meia-Noite. Eu não costumo falar sobre isso, mas chegou um ponto em que guardar me fez mais mal do que o próprio acontecimento. Tudo começou com uma mensagem misteriosa, sem remetente. Só dizia: "Você foi escolhido. Apareça no local indicado exatamente à meia-noite." Tinha um mapa em anexo e, contra tudo que dizia o bom senso, eu fui. A estrada era de terra e a neblina era tão densa que mal dava para enxergar a frente do carro. Cada metro percorrido aumentava a pressão no meu peito. Quando finalmente cheguei, vi a igreja, antiga, sombria, com uma estrutura que desafiava o tempo e a lógica. Parecia abandonada há décadas, mas o portão estava aberto. Aberto demais. Parecia que alguém me esperava por mim lá dentro. Mesmo com o coração disparado, eu entrei. O chão rangia a cada passo. Cada som parecia amplificado, como se algo estivesse me observando. No meio da igreja, uma vela acesa em cima de um banco. Era a única luz em um lugar que respirava escuridão. Quando me aproximei, ouvi uma respiração bem atrás de mim. Era nítida, próxima. Virei rápido, mas não tinha nada. A vela tinha apagado sozinha. E o banco já não estava mais ali. Foi aí que os sussurros começaram, vindo das paredes. Em cima do altar, encontrei um diário velho, coberto de pó. As páginas estavam todas escritas à mão, em latim. Mas a última estava em português. Ela dizia: "Quem entra aqui deve completar o ritual, ou nunca sairá." Achei que era uma encenação, até ouvir a porta atrás de mim se trancar. A partir dali, eu não estava mais sozinho. O chão estava coberto de poeira e, de repente, ele começou a se mover. Era como se algo estivesse ali comigo, como se dedos invisíveis estivessem escrevendo sobre a madeira velha. Eu mal conseguia acreditar no que via. A frase que surgiu me gelou o sangue. Primeiro sacrifício, o silêncio. Eu fiquei completamente imóvel. Era como se até respirar pudesse desencadear alguma coisa horrível. Os sussurros aumentaram. Vinham de todos os lados. E eu entendi. Se eu dissesse uma única palavra, algo ali dentro ia me levar. No chão da igreja, a poeira começou a se mover sozinha. Era como se mãos invisíveis deslizassem sobre as tábuas antigas. Primeiro sacrifício, silêncio. As palavras estavam
estavam ali, escritas como uma ameaça invisível. O meu corpo inteiro gelou. Era como se algo tivesse me tocado por dentro. A vela apagou sozinha e naquele momento eu entendi que o ritual tinha começado. Eu estava sozinho, tinha certeza disso. Mas então ouvi passos. Passos pesados, ritmados. Como se alguém descalço estivesse andando pelo chão de madeira molhada. Eu parei. E os passos continuaram. Ecoavam pelo corredor da igreja sem que ninguém aparecesse. Olhei em volta, sem piscar. Cada sombra parecia mais viva que a anterior, mais densa, mais presente. E no fundo, eu senti que alguém ou alguma coisa estava me observando. Muito de perto. No altar havia alguém, uma figura encapuzada, imóvel, como se fizesse parte da própria escuridão. Mas então ele flutuou, sem mover as pernas, sem som. Ele simplesmente se ergueu no ar. Debaixo do capuz, 2 olhos vermelhos, acesos, queimando no escuro. Aquilo não era humano. Eu tentei correr, mas meu corpo não respondia. Como se aquela coisa estivesse dentro da minha mente. Eu cambaleei até a parede lateral da igreja e foi quando eu vi. As palavras estavam escritas, mas não com tinta. Era como se fossem feitas de luz vermelha, se movendo, pulsando, respirando, como algo vivo. Elas estavam em latim, mas eu entendia, como se tivessem sido escritas dentro da minha cabeça. Diziam: o segundo desafio, enfrente o que você mais esconde. E a parede começou a mostrar coisas, meu rosto, minhas culpas, os pedaços que eu escondi de mim mesmo. Eu vi tudo que enterrei dentro de mim. E aquilo me viu também. Primeiro foram os sussurros. Depois vieram os olhos. Rostos começaram a surgir, direto das paredes. Alguns gritavam, outros sorriam, mas todos me olhavam. Era como se a igreja respirasse e cada tijolo escondesse uma alma. Os rostos se esticavam, pressionando a madeira, como se quisessem sair. Eu não conseguia gritar. Eu não podia fugir, porque naquele momento eu era só mais um rosto na escuridão. No topo da igreja havia um sino enorme, enferrujado. O curioso é que ele nunca tocava. Mas naquele instante, do nada, ele começou a balançar sozinho, sem vento, sem ninguém. O som foi abafado, como se estivesse vindo debaixo da terra. Cada batida do sino vibrava dentro do meu peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. Era como se anunciasse algo prestes a acontecer. Quando olhei para o meu braço,
tinha algo escrito ali, como se tivesse sido gravado dentro da minha pele. Como se tivesse sido queimado com ferro em brasa. Uma marca em forma de um símbolo antigo, estranho, familiar, inquietante. E eu sabia, aquilo não foi feito ali. A marca já estava dentro de mim e agora ela só havia sido revelada. A dor era insuportável, mas o mais assustador era que aquilo parecia vivo. E eu mal havia entendido o que estava acontecendo quando uma nova mensagem apareceu, escrita com sangue na parede da sacristia. Terceiro ritual: sangue. Meu braço ainda ardia da marca anterior. E uma faca já estava lá, como se estivesse me esperando. Eu não queria. Deus, eu não queria. Mas era como se a igreja exigisse um pagamento. E contra minha vontade. Eu dei. O corte ainda sangrava, mas algo atrás do altar me atraiu. Era uma porta, mas não era feita de madeira, nem de ferro. Era carne. Pulsava, como se tivesse veias, como se fosse viva. Eu me aproximei, sem conseguir evitar. Era como se algo me puxasse, como se me chamasse. Ela respirava. Cada batida recuava dentro do meu crânio. Quando encostei, senti calor. Um calor úmido, sufocante. E a porta se abriu, revelando um corredor feito de carne viva, úmido e interminável. E mesmo assim, eu entrei. O corredor parecia se fechar sobre mim a cada passo. As paredes, feitas de carne viva, pulsavam, como se respirassem, como se estivessem vivas. Mas o pior não era a visão, era o som. Sussurros vindos de todos os lados, e todos tinham a minha voz. Elas falavam meus segredos, meus pensamentos mais profundos, coisas que eu nunca disse em voz alta, como se o próprio corredor estivesse me lendo por dentro. Tentei voltar, mas atrás de mim só havia mais corredor, a mesma carne, a mesma respiração. Eu não estava andando para frente. Eu estava sendo levado. No fim do corredor havia um espelho. Mas não era um espelho comum. Ele não refletia o presente. Ele mostrava minha infância. Minha mãe, viva, sorrindo para mim, com aquele mesmo vestido do último dia em que a vi. Eu tentei tocá-la, gritei, mas a imagem escureceu e foi substituída por algo que nunca aconteceu. Era ela, morta, de olhos abertos, pálida, fria, e no reflexo eu estava sorrindo.
O chão começou a tremer. O espelho explodiu em 1000 cacos. E cada pedaço refletia uma parte diferente de mim. Em um deles, eu chorava. Em outro, eu sangrava. Mas um reflexo sorria. E os olhos eram totalmente pretos. Foi quando ouvi um estalo seco vindo do teto. Algo havia se rompido, como se um lacre antigo tivesse sido violado. Um selo invisível. Talvez o que prendia a coisa que habitava aquele lugar. E agora, ela estava solta. Do fundo da igreja, ela saiu. Não caminhava, se arrastava, como se cada osso estalasse a cada movimento. O som era insuportável. Era impossível descrever. Parecia feita de pedaços humanos costurados com algo que não era deste mundo. Tinha olhos, mas não no rosto. Tinha bocas, mas nenhuma falava. E mesmo assim, eu ouvia a voz dela dentro da minha cabeça. Ela me chamou pelo nome. E eu obedeci. Ela se aproximou e, quando chegou perto, tudo ao redor ficou em silêncio. Nenhum som, nenhum vento, nenhuma respiração. Mas, dentro da minha mente, a voz dela era ensurdecedora, como um trovão preso dentro do crânio. Entregue o que é mais sagrado, foi o que ela disse. E ali, diante daquela coisa que não tinha nome, eu entendi. Ela não queria sangue. Ela não queria alma. Ela queria a minha memória mais pura. E eu dei. O altar tremeu e então se partiu ao meio, como se a igreja fosse um organismo vivo, abrindo a própria carne. Abaixo dele, um buraco negro, girando devagar, como se sugasse a própria realidade. Um portal, feito de escuridão viva, pulsante, sem fundo, sem fim. Ele me chamava. E lá dentro, eu via o impossível. Vultos, multidões, versões de mim mesmo, gritando, correndo, se perdendo. Eu queria voltar. Mas ali, naquele ponto entre mundos, já era tarde demais. Eu acordei do lado de fora da igreja, sozinho. O céu ainda estava escuro, mas o relógio marcava 3:03 da manhã. Meu corpo parecia inteiro, mas algo dentro de mim tinha sumido. Eu não lembrava mais do rosto da minha mãe, nem do meu nome completo, nem da minha própria voz antes daquela noite. Ela não levou o meu sangue. Ela levou quem eu era.
E no lugar só ficou o eco da meia-noite. Se você chegou até aqui, é porque algo em você foi marcado esta noite. Mas cuidado, alguns rituais continuam mesmo depois que o vídeo termina. Se inscreva agora, antes que o relógio marque meia-noite de novo. E compartilhe este vídeo com alguém que você acha que consegue assistir até o fim. Porque da próxima vez pode ser você.